Bom, pessoal, hoje estou muito empolgada com essa live aqui de hoje, que eu vou ter o prazer de receber uma fera aqui da pecuária do Brasil. Já estou agradecendo desde já ao Dr. Nabid por ter aceitado esse convite. Acho que, falando de Nelore, não teria ninguém melhor aqui do que ele para falar. Vou contar um pouco aqui da história do seu Nabi do Dr. Nabid para vocês entenderem. Ele é filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil em 1947. Ele é médico cardiologista há 42 anos, não é pouco tempo não. Ele é pecuarista há quase 35 anos. Eu falo para vocês, aqui no Prioriagro só vem fera. E já comandou a Associação Capixaba de Criadores de Nelore, a ACCN, durante 13 anos e atuou muito pelo Nelore no Espírito Santo. Ele assumiu a presidência da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil em 2018, com mandato até 2020 e já foi reeleito até 2022. Vou chamar o Dr. Nabi aqui para entrar. E a gente vai entender um pouco mais da experiência dessa fera aqui no agronegócio, no Nelore, na pecuária do Brasil. Olá, Dr. Nabi. Olá, Eveline. Boa noite, Boa noite. público que assiste a Priori Agro. Muito obrigada, doutor Nabi, por ter aceitado o convite de participar aqui, trazer um pouco de todo esse conhecimento que o senhor tem aí. A gente vai falar da história do Nelore, a gente vai falar de carne, né, doutor Nabi, porque tem muito mito aí envolvendo carne, uma das coisas que eu também esclareço aqui no Priori Agro. E para começar, queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência toda aí na medicina e na pecuária para a gente. Pois é, inicialmente eu gostaria de te agradecer muito por Acho, essa imagino. oportunidade que você está me oferecendo para contar um pouco sobre o Nelore, sobre a raça Nelore, sobre a CNB e sobre essa pujança do setor pecuário brasileiro. Sim. Como você já disse, eu sou médico cardiologista há 43 anos. 43 já, deu o upgrade. 43 anos. E me especializei em cardiologia em São Paulo, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, e depois retornei para Vitória, especialmente Vila Velha, onde nós montamos serviço de cardiologia e estou aqui até hoje exercendo a profissão com muita alegria, tenho um amor, uma paixão pela medicina e especialmente pela cardiologia e a mesma paixão e o amor pelo Nelore. O Que Nelore bacana. bateu de frente e entrou na veia, nas artérias e acabou me consumindo todo. E já estou aqui há muitos anos praticando isso, acho que promovendo muitos benefícios a pecuaristas, neloristas, ao setor pecuário, a estudantes de ciências agrárias. Através aqui da Nelore Capixaba, Eveline, nós promovemos e distribuímos 200 vagas de estágios por ano. Puxa, que bacana, é muita capacitação, parabéns. Então, agora, pela CNB, eu acho que nós teremos oportunidade de promover um número muito maior. E é isso que nos traz essa vontade, essa motivação de continuar atuando e beneficiando a muitos que fazem parte dessa cadeia produtiva. Que bacana essa pegada de ajudar as pessoas também, né, Sanabi? Acho que a gente tem pessoas por pessoas, né? Esse é um dos meus lemas também, trazer benefícios para todo mundo. Muito bacana. Claro, Eveline, eu acho assim que uma entidade tão grande como a CNB, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, é uma entidade de fomento, de representatividade para a raça Nelore, para a pecuária brasileira. E nós não podemos perder a oportunidade de também promover ações sociais. Se nós temos exposições, temos etapas do circuito Nelore de qualidade, temos tantos eventos, por que nós não podemos incrementar os estudantes de ciências agrárias, medicina veterinária, zootecnia, agronomia, para que também possam fazer
parte desse sistema, aprenderem, se capacitarem, e no futuro eles nos trarão benefícios ao próprio setor. Sem dúvida, sem Através dúvida. dessa capacitação, eles trarão a todos os pecuaristas um retorno enorme de conhecimento, de crescimento, de progresso dentro do setor. Muito bacana. Doutor Nabi, como que o senhor chegou na pecuária? É uma tradição de família? O senhor começou depois da cardiologia? Conta aí pra gente. É, a minha vida inteira foi estudar e estudar para medicina. E o meu pai, como você disse, libanês, minha mãe libanesa, ele era comerciante em Teófilo Otoni, Minas Gerais, a cidade que Ai, eu que nasci. bacana. E depois de algum tempo ele comprou uma propriedade em Carlos Chagas, Minas Gerais, fica próximo a Teófilo Otoni, Sim. e começou a trabalhar com ela também. Mas eu ia lá só de visitante, Adeline. Eu não entendia nada do nada de fazenda, eu ia só como visita. E aí ingressei na medicina, fui cada vez me dedicando mais a essa profissão, até que em 1985 meu pai faleceu num acidente de carro, e eu, como filho único, Tive que eu assumir a herdei a fazenda. fazenda e ingressei nela, e naquela época eu não diferenciava um boi de uma vaca. Aí eu comecei a estudar, comprar livros, assistir programas de TV, programas rurais, ler revistas, participar de cursos, de congressos. E assim eu fui aprendendo, dedicando, e depois eu acabei comprando outras fazendas, incrementando a que eu tinha herdado. E foi assim, quando eu comecei, a fazenda nossa tinha multirraças. Tinha umas 6, 7 raças Nossa, bovinas diferentes. E no momento que bateu o Nelore, veio a paixão, e aí foi uma dedicação total a essa raça. Hoje, para muito você ter uma bacana. ideia, esse canil me levou a uma coisa tão boa que eu passei a ser promotor de eventos. Nós realizamos na Nelore Capixaba, eu acho que até hoje, mais de uns 40 eventos. Inclusive o Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina é realizado pela Nelore Capixaba. Que Nós já estamos bacana. na 11ª edição. Já é E, tradicional. exato, simpósio, integração de 3 estados, Minas, Bahia e Espírito Santo, de pecuária bovina, distribuição de estágios. Nós fazíamos umas 3, 4 exposições agropecuárias por ano aqui no estado, e as etapas do circuito Nelore de qualidade. Então, eu acredito que, pelo menos, esse meu entusiasmo, acabei jogando um pouco de vírus, não é tipo Covid, não, não é igual esse, Não, esse a gente está mas fora. foi um vírus do bem que acabou contaminando uma grande gama assim, de técnicos, professores, estudantes de ciências agrárias. Nós somos ligados, hoje, a Nelore Capixaba, a 8 universidades com cursos de ciências agrárias aqui no estado. Que É a bacana. maior representatividade do país. É um estado pequeno, o Espírito Santo, mas com a representatividade no Pois é. curso de ciências agrárias fantástico. E também aos pecuaristas, neloristas, evidentemente. Até que um dia acharam que poderiam me convidar para ser o presidente da CNB, que é a maior associação bovina ligada à raça Nelore. E isso me trouxe muita alegria, muita honra, muito orgulho. E já estou na segunda gestão tentando desenvolver um trabalho que possa beneficiar todos que fazem parte desse elo. Muito bacana. Já passou aqui nos comentários. Melhor presidente da CNB que o Brasil já teve, ó. Já escreveram aqui, eu já vi que já passou. Acredito que deve ser de algum amigo. Fez Ou isso para não. gostar de mim. Ô, seu Nabil, o senhor contou sua história, é muito bacana. Conta pra gente também a história do Nelore aqui no Brasil.
Por Vamos favor. lá. A, o Nelore, na verdade, ele é proveniente da Índia. Na Índia, ele recebe o nome de Ongole. Lá não existe Nelore. Na verdade, as primeiras compras, importações para o Brasil vieram de um distrito chamado Nelore, província de Bacana. Madras, estado de Andhra. Então, é por isso que recebeu o nome Nelore no Brasil, por ter vindo os primeiros exemplares do distrito de Nelore. Mas, na verdade, o nome dessa raça na Índia é Ongole. Olha Muito só, bem. gente. O primeiro casal é, seria um presente para a Rainha Vitória, da Inglaterra, que naquela época a Inglaterra tinha o domínio da Índia. Então, foi um casal de Nelore de presente para ela. Só que quando o navio passou pelo Cabo da Boa Esperança, em vez de subir a costa africana, endereçou ao Atlântico e veio parar em Salvador. Olha Conclusão, só. esse casal acabou ficando em Salvador. Isso em 1868. Em 1878, 10 anos após, Manuel Lengruber, visitando um zoológico em Hamburgo, na Alemanha, também viu um casal de Nelore no jardim zoológico e Olha só. apaixonou. Importou o casal, trouxe para sua propriedade do Rio de Janeiro. E nos anos seguintes ele fez outras importações. E dessa forma, de um lado, o casal da Bahia, do outro lado, no Rio de Janeiro, o Nelore começou a disseminar nos estados de Minas Gerais, São Paulo, e disseminou em todo o país e se tornou essa potência, que é Sim, a raça mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo. do Hoje, só a mundo. raça Nelore constitui 80% de todo o rebanho de corte do nosso país. Então, é uma coisa fantástica essa história do Nelore. E o Nelore, na fase inicial, como ele tem orelhas curtas, ele não era valorizado. Naquela época, entre 1920 e 1940, se valorizava bovinos com a orelha grande. Então, um bezerro de outra raça zebuína valia 2 bezerros Nelore. Isso, com o tempo, caiu por terra, porque não é tamanho Sim. de orelha que se faz a performance ou a Carne, né? produtividade de uma raça. E nisso o Nelore passou a ser valorizado e passou a ser esse fenômeno, como se fosse um rolo compressor de todas as raças. E passou, e hoje ele é considerado a raça-mãe da pecuária brasileira, porque ele produz animais Nelore, como também produz cruzamentos de Nelore com outras raças zebuínas ou raças taurinas. Taurina. Então, mas sempre quando se fala em cruzamento industrial, tem que pensar que a mãe é Nelore. Sim. E Dessa eu sempre. forma, Pode falar, pode falar. a raça Nelore foi prosperando. Em 1934, com a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, começou a registrar as raças zebuínas. Em 1972, o lançamento de inauguração da Embrapa e, principalmente, a atuação do Dr. Alisson Paulinelli para os cerrados, Uma abrindo os fera. cerrados como uma nova fronteira agropecuária. Então, essa junção de Embrapa, Nelore e Braquiária se transformou no maior Sim. fenômeno da pecuária brasileira e mundial. Hoje nós temos, Eveline, 214 milhões de cabeças de gado, sabendo que a grande maioria absoluta é da raça Nelore. Então, isso que nos enche muito de orgulho, Sem pelo dúvida. que
essa raça traz para o brasileiro não apenas uma carne saborosa, mas traz emprego, gera renda, gera divisas, exportações. Sem dúvida. O ano passado, dos 2.490.000.000 de toneladas exportadas, 80% foi Nelore. Então, quer dizer, nós temos que valorizar o que essa raça traduz em termos de dinâmica e benefício para um setor que hoje está tão pujante dentro do nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. O Nelore veio e arrasou aí com a pecuária do Brasil, arrasou no termo positivo, né? Hoje, quando eu coloquei a carne do Brasil, né? Nelore é a carne do Brasil, que é o slogan de vocês também, várias pessoas se manifestaram, sim, sim, o Nelore é o show aqui no Brasil. A carne brasileira é carne de Nelore, como o senhor disse, né? Maravilhoso. É É muito bom escutar essas histórias aí que o senhor tem para contar com detalhes, anos. É muito bacana. Considerarmos um fato interessante, Evelina. Nós não podemos também ser bairristas, porque dentro do nosso país existem várias raças bovinas, Sim. com produção leiteira e com produção de corte. E todas são importantes, cada uma tem a sua característica. Mas o interessante com o Nelore, quando ele é sozinho, ele traz uma carne um pouco mais magra, com menos marmoreio, se bem que hoje já existem propriedades produzindo carne Nelore com alto grau de marmoreio, mas geralmente ela é mais magra, mas com um sabor inigualável. O que nós temos que levar de conhecimento aos nossos produtores é produzir um animal que chega ao abate com menos de 2 anos, porque aí ela atingirá a perfeição. Ela será tão macia como qualquer carne taurina. Em termos de sabor, é inigualável. E em termos de teor de gordura, tanto gordura total como gordura saturada, como colesterol, a quantidade dela é muito menor do que as demais raças taurinas. Então, isso é até benéfico para a saúde humana e principalmente evitando os riscos cardiovasculares. Então, o Nelore, sozinho, ele já tem essa carne. E quando ele é associado às raças taurinas, ele também produz uma carne de grande qualidade, maciez, sabor e marmoreio. E, na verdade, o Nelore passou a ser como um ponto âncora, como aquela carta do baralho que se associa com todas as outras. Ou seja, todas as outras raças taurinas, independente se raça A, B, C ou D ou Z, para sobreviver no nosso país, especialmente do norte do Paraná, para cima, pegando região sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, ela tem que ser acasalada com a raça zebuína. E como o Nelore é 80%, então praticamente a grande maioria é acasalada com Nelore. Então, ela de um lado sobrevive sozinha e do outro lado ela dá condições para que todas as raças taurinas possam sobreviver, possam ter produtividade e apresentar esse ganho fantástico em termos de produção de carne brasileira, que é a melhor do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, o pessoal tá mandando aqui, ó, alguns comentários. Particularmente falando, nenhuma raça se compara ao Nelore. Mais uma aqui. O Nelore alimenta o Brasil. Vários comentários. Pessoal, fiquem à vontade para enviar perguntas aqui nos comentários. Usem a caixinha de perguntas aqui também, se quiserem enviar perguntas, que eu vou fazendo aqui para o Dr. Navi e ele vai respondendo também. A Bia está mandando aqui, Andressa, precisamos produzir mais e melhor a precocidade tanto na produção de carne como na reprodução, sim.
né? O doutor Nabi pode até falar aí um pouco mais sobre outras características aí da raça, como a gente tem buscado sempre, né, doutor Nabi, precocidade na raça Nelore, e temos obtido bons resultados, mas o senhor é muito mais perito para falar isso do que eu. Sim, é, a raça Nelore, até algum tempo, ela era muito vista como um animal de pista. Era muito vista como ranking. Era muito vista em leilões com altos preços. E, na verdade, ela tudo isso, sempre ela foi uma grande campeã nesse sentido. Há 20 anos, mais de 20 anos, que foi criado o PQNN e o Circuito Nelore de Qualidade, antigamente chamado Circuito Boi Verde, hoje Circuito Nelore de Qualidade. Para quê? Para que nós pudéssemos promover um melhoramento do rebanho Nelore para a produção de carne. Mas, de uma certa forma, durante esses anos, isso não foi divulgado devidamente. É tanto assim que outras raças bovinas saíram na frente no fomento de produção de carne de qualidade. Em nossa gestão, na primeira gestão, nós colocamos, Eveline, todo o nosso foco para a produção de carne, sem esquecermos do investimento no ranking, nos animais de pista, exposições, leilões, mas nós focamos aquilo que chega à mesa do brasileiro, independente do poder aquisitivo. Carnes com vários cortes e com a possibilidade dos diversos bolsos. E nós começamos a tentar a melhorar esse fomento, porque a carne Nelore ela já estava melhorada, o que necessitava era de uma divulgação. Aí criamos esse projeto Nelore a Carne do Brasil. Através do PQNN e do próprio Circuito Nelore de Qualidade, o PQNN é um programa que os nossos associados se beneficiam. Ao levar animais à Friboi, eles recebem uma premiação que pode chegar até R$ 10,50 a mais do que o preço que ele combinou com o frigorífico, desde que ele Show. apresente um rebanho com grande qualidade, jovem, com grande peso e com ótimo acabamento de gordura, que foi o que a nossa amiga A Andressa. questionou. Então, hoje, o nosso objetivo é levar aos nossos associados e a todos os neloristas brasileiros o aprendizado e capacitação na produção desse tipo de rebanho. Animais abaixo de 30 meses, criados a campo, e, de preferência, abaixo de 24 meses. Animais entre 0 a 2 dentes seria o ideal, e, no máximo, suportável, aceitável, até os 30 meses. Sendo que esses animais chegassem a um acabamento mediano ou uniforme, de gordura nas carcaças, e com peso entre 18 a 23 arrobas. Dessa forma, o pecuarista receberia mais pelo seu produto, ele teria um valor adicional ao combinado na venda do animal ao frigorífico, mas especialmente o maior beneficiado será o nosso consumidor. Quando a carne chegar à sua mesa, uma carne macia, saborosa, com segurança alimentar e especialmente produzida de uma forma sustentável. Mas É não é isso só aí. para esse consumidor, mas para o consumidor também estrangeiro, Sem dúvida. através das exportações. Veja bem que a China e vários outros países abriram a sua fome para a carne brasileira.
Eles aprenderam a gostar da carne brasileira. Após a China, a abertura maior da Rússia, a abertura da Indonésia, os países árabes cresceram em 23%, até os americanos abriram as portas, e especialmente nessa época da Covid, começaram a comprar carne brasileira dos frigoríficos daqui, especialmente os que tinham filiais nos Estados Unidos. Então, assim, a coisa se tornou muito pujante, mas isso tem muito mérito do pecuarista, dos técnicos de ciências agrárias, das universidades, dos institutos de pesquisa. A Embrapa fez um papel fantástico, a CNA, a Senar, as associações regionais e nacionais de todas as raças bovinas, não é somente a Nelore. Isso é uma comunhão de interesses para o bem, onde se unem todos para o mesmo objetivo, que é de promoção da melhor carne do mundo. Muito bom, muito bom. Não, a gente, com toda essa história, né, agora sabendo um pouco mais da evolução genética também, que uma coisa super interessante, né? A gente saiu lá das décadas aí de 1940, acho que o senhor falou, onde a gente preconizava orelhas, né? E veio olha a qualidade da carcaça que nós temos hoje, né? Alguns comentários aqui elogiando a raça, todo mundo alinhado aí com o que o senhor está falando. O pessoal aqui perguntando também, falando que na Bahia está intensificando a criação. O Brasil tem a melhor genética do mundo, graças principalmente ao Nelore. Parabéns, doutor Nabi. Tem vários comentários aqui do pessoal. Deixa eu voltar aqui esse telefone, ele me dá um... Ô, senhor Nabi, e aí o senhor falou, né, das características da carne do Nelore como uma carne mais saudável, né, uma carne mais saborosa também. E já indo para o assunto das carnes, né, senhor Davi? O senhor como cardiologista, né? Hoje a gente vê muitos mitos relacionados ao consumo de carne, as pessoas pregando que todo mundo deve parar de consumir carne. Qual que é o ponto de vista do senhor aí nesse sentido? Olha, através de alguns programas, blogs, programas como o seu, de pessoas conscientes, é que nós conseguimos colocar a verdade para o consumidor de carne aqui no Brasil e também em todo o mundo. Veja bem, Aveline, o homem não é nem carnívoro e nem herbívoro, ou seja, vegetariano. Ele é onívoro. E pelo fato de ser onívoro, é aquele que consome carnes e que consome vegetais. A nossa própria arcada dentária é apropriada para isso. Nós não temos nem aquele dente aguçado, tipo um filete, que é da cobra, do jacaré, do leão, que eles rasgam aquilo que eles mordem. O homem não. Ele tem dentes retos, que são apropriados para o consumo de carne, mas também apropriados para o consumo de vegetal. No início dos nossos muitos e muitos ancestrais, o Homo sapiens, ele não era ereto. Ele se movimentava com os 4 membros. Ele se alimentava mais de vegetais. Com o tempo, partiu para o consumo de carne, caças. Na época era caça, na época não tinha agricultura, não tinha pecuária. Sim. Então tinha que caçar, tinha que pescar, tinha que buscar alimento no mato. E dessa forma, a carne é um alimento mais concentrado.
Tanto assim que os animais herbívoros, como os bovinos, ovinos, equinos, girafas, etc., eles pastam o dia inteiro. Eles não têm tempo para outras atividades. Sim. Já o ser humano, não. E os animais carnívoros também Bem, não. Eles comem em 2 ou 3 vezes ao dia. E no restante do tempo dedicam às outras atividades. A atividade de trabalho, de dormir, de relacionar e até de reproduzir. sim. Então, veja só que coisa interessante. E esse alimento mais concentrado, primeiro que reduziu o, a frequência da alimentação e o período de alimentação. A segunda coisa é que ele reduziu o nosso trato digestivo, ele encurtou o trato digestivo, Destino. ele aumentou o cérebro, ele promoveu um processo de encefalização, tornando o homem tão inteligente. Então, por que que o homem, muito menor que um elefante, de que outros animais enormes, tem um sentido intelectual, cognitivo, muito mais importante? É exatamente por isso. Então, veja que a carne influenciou em tudo isso, transformando o homem num ser ereto, com menor aparelho digestivo, encurtou o aparelho digestivo, aumentou o cérebro com a encefalização e tornou esse homem fantástico, que hoje pode ser visto até através de uma live com toda a tecnologia Né? que nós estamos nos falando hoje aqui. Se não tivesse carne, com certeza nós não estaríamos nessa live. Talvez nós estaríamos ainda na Coletando raízes e frutos máquina por de aí. datilografia. Boa, Então, boa. quer dizer, então são essas coisas que nós temos que aprender e mostrar essa realidade para a população. Com isso, eu não disse que os vegetais, legumes, verduras, frutas não sejam importantes, em hipótese nenhuma. Eu disse que o homem é onívoro, e o importante é o conjunto. Um alimento complementa o outro. E o interessante é o prato colorido, que ele seja verde, amarelo, vermelho, preto, branco, que ele tenha todas as cores. Isso significa que ele terá todos os alimentos. É isso que traduz a verdadeira saúde para o ser humano. Então, nós temos que deixar o radicalismo de não pode isso, não pode aquilo, e além de não poder, eu não quero que o outro coma. Não, não pode. Nós temos Pois que é, ter né? o discernimento e o equilíbrio de permitir a individualidade, que cada um faça aquilo que achar necessário, que seja benéfico para ele. Mas o ideal é que nós possamos misturar a carne, seja vermelha, a carne branca, os legumes, vegetais, verduras, frutas e também os cereais, tudo dentro da sua proporção. Agora, nós devemos lembrar a carne que ficou durante anos como vilã, o ovo e o leite nunca foram vilões. Nunca. Sempre eles foram os salvadores da pátria. São eles que têm o maior teor de proteína, de ferro, Sim. de vitaminas, do complexo B, vitamina D, selênio, zinco, Aminoácidos essenciais. fósforo, os aminoácidos essenciais. Então, parte da nossa inteligência nós devemos à carne vermelha. A imunidade nossa, se graças a Deus nós estamos passando por esse período de pandemia, pode ter certeza que a carne, através do zinco, da CLA, do selênio e das proteínas e do ferro, estão nos ajudando na prevenção dessa
imunidade que nós estamos tendo contra essa terrível doença do coronavírus. Força muscular se obtém através da carne vermelha, através da creatina, através das proteínas e do ferro. Taurinas. A pele, se você está com essa pele tão bonita aí, você pode Maquiagem, agradecer doutor Nabi. Não se ilude, não. ao consumo de carne também, rejuvenesce Sim. e dá uma melhor estética às pessoas. As crianças, ela é essencial. As crianças que não consumem carne têm um grande índice de, no futuro, apresentar o cretinismo. Então, Mães que amamentam também, né, Senabi? Mães que amamentam não consomem. gestantes, período natal, pós-parto, pacientes que foram operados, recuperação pós-cirúrgica, nos idosos. Nos idosos, a carne favorece o fortalecimento muscular. Tendo fortalecimento muscular, tem uma maior proteção óssea. Tendo uma maior proteção óssea, evita o quê? As fraturas do idoso, fratura de fêmur, colo de fêmur, de bacia. Quer dizer, se eu ficasse falando sobre os benefícios da carne bovina, eu passaria 3 anos. E para falar dos malefícios, eu falo os malefícios em 2 minutos. Ô, Senabi, não, nós podemos falar de todos os benefícios que o senhor quiser e dos malefícios também, porque eu sempre falo que aqui no Prioriagro sou portadora da verdade e a gente tem que ter bom senso, né? Do Claro. que a gente vai consumir e entender o que a gente está fazendo, né? A carne. A primeira coisa, ela tem que ter uma segurança alimentar. Então, isso, antes do indivíduo consumir, ele tem que saber o local que está comprando, se aquela carne chegou do frigorífico, da distribuidora e até o local de compra no varejo, em condições regulares. Sim. De preservação, resfriamento, para que ela apresente uma boa qualidade e segurança alimentar. A segunda coisa também hoje é o bem-estar animal. Sim. Quer dizer, os animais têm que ser bem conduzidos, bem tratados, para que o consumidor sinta a tranquilidade de estar consumindo algo de uma forma correta. A outra coisa é a sustentabilidade. Isso que se fala tanto, na verdade, o agricultor e o pecuarista são os maiores preservadores da natureza. O país tem 65% de matas preservadas, enquanto a Europa tem 25%. E alguns países da Europa só têm 5%. Então, e os Estados Unidos muito menos, né? Que é um concorrente nosso exportador. Exatamente, então eles nunca poderiam nos criticar, eles tinham que nos agradecer e, inclusive, nos pagar por essa preservação que nós estamos sendo os pulmões do mundo, inclusive para eles. Continuando em relação à carne, e depois ao consumir, o consumidor também ele tem que ter uns cuidados devidos com essa carne, para no transporte entre a loja varejista, supermercado, boutique de carne, essa carne seja conservada, não seja colocada em qualquer local que, de repente, se contamine. E terceiro, a forma de preparação. Esses são os cuidados habituais. Além disso, a carne é para ser consumida com equilíbrio, com moderação, como tudo na vida. Ela não pode ser consumida em excesso. Porque, evidentemente, todos os alimentos, ou bebidas, ou etc., em excesso, trazem um certo mal. A carne, ela tem um teor de colesterol, ela tem um teor de gordura saturada e gordura total. Mas que, em hipótese alguma, se for consumida de forma adequada, em torno de 100, 120, 130 gramas por dia, isso não trará nenhum malefício a nenhum ser humano, evidentemente. 130 gramas o peso pronto. Exato.
E isso em cada refeição. E Sim, outra coisa, quando eu digo nenhum, evidentemente, se a pessoa tiver alguma doença, alguma predisposição. patologia, que nós temos que reduzir a quantidade da carne, aí é uma outra conversa. Eu estou dizendo em indivíduos sadios. Então, dessa forma, ela não traduz problema. O problema é que a pessoa passa a ingerir uma quantidade enorme, e essa quantidade enorme, com muita gordura, o brasileiro Sim, gosta de carne gordurosa, gosta de alimento gorduroso, então aí não é a carne, aí já é é o o excesso. excesso, né? É o excesso. E da mesma forma, se em vez da carne se partir para as massas, para os carboidratos, eles traduzem muito mais malefício do que a carne, do que leite, do que ovos. E, inclusive, predisposição à obesidade, à diabetes, a doenças cardiovasculares e cerebrais. Então, esse mito está saindo em relação à carne vermelha, Sim. em relação ao ovo, e ao leite também já reduziu muito essa frequência de bombardeio ao leite. A carne Então, suína também, né, doutor? a As pessoas têm começado a olhar com outros olhos para ela já também. carne suína, especialmente o lombo do porco, eu estou dizendo de porco e não do leitão, é uma das carnes mais magras que existe. Inclusive, o teor de colesterol de um lombo de porco é menor que o do peixe, do frango e da própria carne bovina. O Sim, problema é que é um mito. No momento que o indivíduo entra no radicalismo do mito, ele passa a considerar tudo proibitivo. Então, ele tem que se conceituar, tem que aprender, tem que ler, para depois começar a ter decisões que o beneficiem e beneficiem quem está em volta dele. Mas a sem carne dúvida. de porco, o lombo especialmente, é uma carne extremamente saudável, saborosa e nutritiva. Sim, o porco não, o suíno mudou muito, né? Ele era um suíno do tipo banha, hoje ele já é um suíno, a carne mudou completamente, né? Os melhoramentos genéticos, novas linhagens proporcionaram tudo isso ao suíno também, né? Melhor em produtividade para o produtor e melhor em alguns aspectos da carne, a carne mais seca. Às vezes hoje você sente a carne até muito seca, né? Em alguns cortes do suíno. O interessante, Eveline, é nós passarmos para o público a condição de que nós temos que conhecer, porque Sim. senão nós não chegamos a lugar nenhum. Por exemplo, na carne vermelha, na carne bovina, o que é magro? Filé mignon, Sim, chão de dentro, patim, maminha e até o contrafilé, se nós tirarmos aquela capa de gordura. Esses são os cortes magros. O resto são cortes mais gordurosos, mas que também podem ser consumidos desde que nós tenhamos um equilíbrio, um discernimento, um bom senso. Quanto ao peixe, o filé sem escama é super magro. Aquela parte mais escura do peixe, a escama, a ova e os frutos do mar são bem gordurosos. Mas também o raciocínio é o mesmo da carne bovina. Nós temos que ter discernimento. No frango, o peito sem pele é ultramagro, mas a coxa, a asa e a pele são gordurosos. Os miúdos das aves são gordurosos. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura para, de segunda a sexta-feira, escolhermos quais são os cortes sim. magros e, quando chegar no final de semana, nós possamos ter e possamos desfrutar de uma carne mais saborosa, e a gordura ajuda muito nisso. A gordura não ajuda só a levantar o fogo da churrasqueira, mas ela traduz também em sabor. Sabor. Evidentemente, ela torna a carne mais suculenta, mais saborosa, que é apreciada por todos nós, não é verdade?
Sem dúvida, uma costela no fim de semana, hein? Eu não Então, rejeito, é não. uma maravilha. E não é só costela bovina, O não. cupim, A ovina é hum, fantástica também. suína E também também. a suína, da mesma forma. Então, é isso que eu comentei com você. O importante é o conjunto das ações para nós colocarmos tudo de uma forma com que as pessoas possam tirar o proveito de serem felizes e não de Sim, serem escravas pelo radicalismo da falta de conhecimento. doutor Nabi, ontem eu postei um vídeo aqui no Prioriagro. A gente sempre escuta, né, falar que todo mundo vai ter que parar de comer carne porque a produção de gases de efeito estufa, enfim, e que o mundo tem que ser vegano. Eu não tenho nem nada a ver com isso. Eu acho que sim, coma do jeito que você quiser, mas entenda que a gente não consegue alimentar uma população mundial apenas à base de plantas. A gente não tem condição de produzir. Isso vários trabalhos científicos já mostraram. A gente não tem condição de produzir nutrientes essenciais para uma população de 2050 com 9 bilhões de habitantes à base de plantas. É claro que uma pessoa consegue se alimentar à base de plantas e ter todos os nutrientes essenciais com a ajuda de suplementos, mas que para alimentar a população mundial tem que alguns outros critérios têm que ser utilizados, né? A pecuária ela não ocupa só áreas com excelentes áreas, vamos dizer, ela ocupa áreas marginais, áreas onde a gente cultiva pastagens também, e as áreas mais valorosas, vamos dizer, podem ser usadas para cultivo de cereais, enfim. Mas tem que ter um bom senso, né? A gente consegue aliar, como o senhor disse, preservação e produção também, né? A gente tem preservado o Brasil. Então é um pouco da pegada que eu tenho aqui também. Exatamente, Evelina. Se você analisar que por volta de 1980, nós tínhamos 170 milhões de cabeças bovinas em nosso país. E naquela época, esses bovinos ocupavam uma área de pastagem em torno de 185 milhões de hectares. Agora, em 2014, nós saímos de 185 milhões de hectares de pastagem para 162 milhões. Então, veja bem, nós tivemos uma redução brusca de áreas utilizadas para a criação de gado. Em compensação, apesar da redução que nós tivemos, nós aumentamos a população bovina de 170 milhões para 214 milhões. O que significa isso? Significa produtividade, alta tecnologia, melhoramento genético, nutrição, manejo. Recuperação de pastagens, né, que tínhamos Exatamente. degradadas. E, inclusive, muitas dessas áreas que a pecuária utilizava acabou ficando ou para agricultura ou até mesmo para reflorestamento. Sim, Então, ou seja, foi uma área protegida. E isso significa que hoje a pecuária ela é uma pecuária com crescimento vertical e não horizontal. O pecuarista não necessita derrubar árvores, não precisa queimar nada. Se o fazem, são bandidos, exato, não são pecuaristas. Pecuarista exato. cria do gado, produz carne, produz leite, ele não produz desmatamento. Então, dessa forma, é por esse lado que nós temos que ver que hoje nós temos uma pecuária vertical e não horizontal. Então, nós Sim, crescemos em produtividade, em números, produtividade. e não em área de terra para pastagens. Uma outra coisa também, isso que você falou é importantíssimo. E te dou os parabéns por isso, por essa colocação, que o ser humano não pode ficar sem o alimento carne. Mas não é só carne. No Sim, país hoje, se nós resolvêssemos hoje determinar a parada da criação de bovinos, nós teríamos 46 segmentos industriais paralisados no país. exato. Então, não é só carne.
Então, você aí mesmo, de repente, você está com a bolsa. A bolsa é feita de quê? A minha é. A minha é, ó, de couro. Então, é, é de bovino, é couro. Se você usa Exato. um cinto, se você usa uma carteira, o próprio creme que utiliza para o rosto, a gelatina, o gel que usa no cabelo, o Sim. sapato, e vários Até o pincel da produtos. maquiagem, senhor Navi. Exatamente. Então, quer dizer, não tem ninguém nesse mundo que possa dizer que é contrário ao abate de bovinos, porque senão ele não sobrevive, porque tudo que ele utiliza hoje, seja alimentação, seja vestuário, seja acessório, seja equipamentos de beleza, tem o boi no meio. Inclusive, Sem dúvida. até em cirurgia, nós utilizamos fios de cirurgia e vários produtos lá são utilizados através de produtos extraídos do abate de bovinos. Então, como que o indivíduo pode dizer, simplesmente pelo fato de não comer carne, que ele não utiliza deste produto? Com certeza, todos utilizam. Então, por isso que nós temos que parar com esse radicalismo, colocar os pés no chão e pararmos a encarar a realidade como ela tem que ser encarada. E ser Excelente. feliz, parar com essa condição de ódio, de raiva. Nós temos que colocar no nosso coração é um amor, que o amor é que traz alegria, que traz nos volta à juventude e deixa o cérebro e a memória sempre atuantes. Saudáveis. Bacana. Muito show, senhor Navi, muito show. É, tá faltando só 5 minutos, a gente podia ficar aqui conversando mais umas 2 horas. O papo tá muito bom, mas infelizmente faltam 5 minutos. Queria agradecer novamente o senhor por ter participado aqui no Priori Agro, assim, é engrandecedor. Vamos marcar uma outra live, quem sabe quando passar a pandemia, vamos marcar presencial, um evento para a gente trocar mais ideias sobre carne e sobre todos os outros assuntos que o senhor também conhece. Queria deixar aí registrado a todo mundo que participou também um muito obrigada, a todo mundo que esteve aqui acompanhou a gente na live. E, senhor Nabi, deixa um espaço aqui para o senhor deixar uma mensagem final para depois a gente se despedir do pessoal. Inicialmente, mais uma vez, gostaria muito de te agradecer por essa oportunidade e dizer que sempre estarei à sua disposição Obrigada. para qualquer live ou qualquer evento. A CNB é uma associação popular. Ela está junto com o povo. Ela é feita para o povo. Ela não nos pertence. Ela pertence a toda a classe de pecuaristas e até de consumidores de carne. Então, é para ela que nós trabalhamos. Eu estou presidente, eu não sou presidente. Eu estou aqui para trazer alguns benefícios para aqueles que utilizam da nossa associação. E a associação tem vários eventos, exposições, Expoinel, tem a Nelore Fest no final do ano, em dezembro, em que nós premiamos os vencedores durante o ano inteiro, tanto do foco da carne como do foco do ranking. Temos as provas, o Circuito Nelore de Qualidade, que é a maior competição do mundo de julgamento de carcaças bovinas. Este ano nós vamos promover 40 etapas em 11 estados brasileiros, com um abate de mais de 25 mil animais, que serão avaliados, todas as condições de peso, precocidade e acabamento de gordura nas carcaças. Temos o PQNN, que provavelmente nós teremos acima de 400 mil a 500 mil bovinos abatidos na Friboi, que inclusive remunerando melhor os neloristas. Então, nós fazemos os convites a todos os pecuaristas
para se associarem à CNB. Venham para junto de nós, trazer ideias, trazer opiniões, pois dessa forma poderemos ser cada vez maior e melhor, especialmente para você, amigo consumidor da melhor carne do mundo, Isso que é aí. a carne brasileira, e 80% dela é Nelore. Show, show, doutor Nabi. Ó, vou aproveitar para mandar um tchauzinho enquanto tem tempo aqui. Um abraço para a Soninha, que chegou aqui na live. O Guilherme Minsen também participou aqui. Doutor Nabi é um mestre da vida, ele disse. A Ana Neri também, que está aqui a live toda, mandando alguns comentários. O pessoal agradecendo. Essa live foi rica de informação. Pessoal, para quem não sabe, essa live ela vai lá para o YouTube do Priori Agro na semana que vem. Porque se eu salvar ela aqui no IGTV, vocês não vêm aqui assistir mais comigo, vocês só vão assistir o vídeo depois. Então, semana que vem ela vai para o YouTube. A Renata Heller falou aqui, tá Renata pedindo para Herler, falar. Renata Renata é Heller tá do por aqui. Espírito Santo, é uma Ela é show grandíssima. de bola. Grande abraço, Renata, e grande abraço a Nerinha, que é da Água Tirada. Um dos Isso, melhores rebanhos Nelore que nós temos no Mato Grosso do Sul, do senhor Artêmio. Ela é nora do senhor show. Artêmio. A Renata estava pedindo para falar da evolução do Nelore provada pela linha histórica do abate técnico. Ô, Renata, está acabando a live, mas eu já falei para o doutor Nabi que ele vai ter que voltar aqui para a gente conversar muito mais, porque a prosa foi muito boa. E a gente falou um pouco da evolução do Nelore aqui, depois você consegue ver na live gravada. E eu queria, então, agradecer mais uma vez ao doutor Nabi e a todo mundo que participou. Foi show a live, adorei as informações. Conte comigo também, doutor Nabi, para o que você precisar, que o Nelore precisar, podem contar aqui com o Priori Agro. E muito obrigada. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos esses que estiveram conosco nessa live. Muito obrigado mais uma vez, Eveline. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.